E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Baeta e esse ano eu vou ser o professor de História de vocês. É muito bom ter vocês aqui com a gente no Colégio Alcântara e eu espero que o ano seja muito proveitoso pra gente. Para quem já me conhece, bem-vindo de volta. Dando início aí à nossa primeira videoaula, a gente vai fazer um resumo dos conteúdos do ano passado para garantir que nada ficou sem ser entendido, que a gente possa entrar nesse ano com tudo e mandar a ver. Então, vamos lá! Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente estudou no ano passado para garantir que tenha ficado tudo bem entendido na nossa mente. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre o Brasil colonial, a escravidão no Brasil, o ciclo do ouro, revoluções na Europa e a independência dos Estados Unidos e como esses processos têm a ver com a independência do Brasil. Além disso, o período regencial, o Segundo Império Brasileiro e também o Brasil republicano. Falando sobre o Brasil colonial, antes da efetiva colonização aqui do território brasileiro, a coroa portuguesa não mostrava particular interesse em colonizar o Brasil, e por conta disso, vai conceder o direito de exploração do território para particulares portugueses. E esses particulares portugueses vão se focar principalmente na exploração do pau-brasil, que era o produto diferenciado que poderia dar algum lucro e algum retorno. Para a extração do pau-brasil, eles utilizavam os índios como mão de obra e, num primeiro momento, o escambo como forma de pagamento, mas com o passar do tempo, eles vão forçar os índios à escravidão. Para facilitar o transporte e o armazenamento do pau-brasil, foram criadas as feitorias, que eram uma espécie de armazém. O contrabando, principalmente por parte dos franceses, vai fazer necessária a efetiva colonização do território brasileiro. Além disso, o comércio de especiarias com o Oriente já não era mais tão lucrativo para Portugal, e aí eles estavam buscando novos produtos para comercializar, e viram no Brasil essa chance de encontrar esse novo produto. O Dom João III, rei de Portugal, vai estabelecer o sistema de capitanias hereditárias. O sistema não prospera na maioria das capitanias por uma série de fatores, entre elas o poder descentralizado, a distância entre a metrópole e a colônia, e também a falta de interesse por parte de alguns donatários. Como solução para centralizar a administração, o Dom João vai criar o sistema do governo geral. Os governadores gerais tomaram ações fundamentais para o desenvolvimento do território, em especial no combate aos franceses e a expulsão deles, e na iniciação de um novo ciclo para o Brasil, o ciclo do açúcar. Depois da morte do Dom João, vai assumir o trono português o jovem Dom Sebastião, que vai partir numa expedição para a África para combater os muçulmanos, que para os cristãos eram considerados infiéis. Só que o Dom Sebastião vai morrer nessa expedição, nunca mais vai retornar, e vai deixar vago o trono português. O tio dele vai assumir, mas ele vai morrer pouco tempo depois, porque ele já tinha certa idade, e então vai se iniciar uma crise sucessória, pois não haviam herdeiros diretos ao trono de Portugal. Vai se iniciar então a União Ibérica, visto que o Filipe II, rei da Espanha, vai reivindicar o trono português. A Holanda vai ser particularmente afetada pela União Ibérica, porque ela tinha acordos comerciais com Portugal, especialmente na produção açucareira aqui do Brasil, e ela também tinha rixas com a Espanha. Então, agora que a Espanha controla o território brasileiro, ela não vai permitir que a Holanda, sua rival, continue auxiliando na produção açucareira. Tendo isso em vista, a Holanda vai decidir ocupar à força o território brasileiro e tomar a produção açucareira para tentar manter o mercado que ela tinha quando ela era aliada de Portugal. Eles conseguem, depois de algumas tentativas, eles conseguem ocupar o Nordeste brasileiro e vão mandar para controlar esse Brasil holandês o Maurício de Nassau. Esse cara vai tomar alguma série de medidas que vão melhorar a vida na colônia, melhorar a vida da população geral, mas eventualmente ele vai entrar em atrito com o governo holandês e vai ser retirado do cargo. Depois de algum tempo, lá na Europa, o trono português vai ser retomado. E aí, quando o trono português volta para as mãos de um rei português, a coroa vai buscar retomar o território que estava ocupado aqui no Brasil pela Holanda. Esse episódio fica conhecido como Insurreição Pernambucana. E, ao final desse conflito, os holandeses são expulsos.
O açúcar brasileiro logo vai perder espaço no mercado internacional e Portugal vai buscar novos produtos para suprir esse vazio. Falando um pouco sobre a escravidão no Brasil, a princípio a relação entre os portugueses e os índios se dava através do escambo. Os índios realizavam a extração do pau-brasil e, em troca, os portugueses lhes davam espelhos, facas e quinquilharias. Só que, quando a demanda para a extração do pau-brasil aumenta, os portugueses vão começar a forçar os índios ao trabalho. Quando o ciclo do açúcar se inicia, vai se passar a utilizar mão de obra africana, visto que Portugal já possuía colônias na África e lucrava muito mais com essa prática, a venda de escravos africanos, do que com a venda de escravos indígenas, que acontecia já que os bandeirantes praticavam o apresamento, que era a captura de índios, e vendiam eles na escravidão. A diferença era, Portugal, a coroa portuguesa, lucrava com o tráfico africano, com a escravidão africana, enquanto que quem lucrava com a escravidão indígena eram os bandeirantes. Então a coroa passa a desestimular a escravidão indígena e passa a favorecer a escravidão africana, para que ela pudesse lucrar mais com isso. É claro, houve muita resistência à escravidão, tanto por parte dos índios quanto por parte dos negros. Muitos fugiam dos engenhos e formavam os quilombos, e o de maior destaque era o Quilombo dos Palmares, que resistiu por muitos anos a diversas incursões portuguesas. As colônias espanholas na América tiveram quase que imediato contato com os metais preciosos como ouro e prata, e essa sempre foi a esperança de Portugal para o Brasil. Eles queriam achar esses metais preciosos no território brasileiro. Com a queda do ciclo do açúcar, Portugal passou a oferecer recompensas a quem achasse jazidas de ouro dentro do território brasileiro. O ouro é encontrado na região de Minas Gerais e a notícia rapidamente se espalha. Os paulistas, que descobriram o ouro, queriam o direito de explorar esse ouro. Só que diversos portugueses vieram ao Brasil unicamente por causa do ouro, para explorar e ganhar muito dinheiro com isso. E isso vai levar a um conflito de interesses que vai dar início à Guerra dos Emboabas, entre os paulistas e os portugueses. A coroa portuguesa decide intervir nesse conflito e controlar ela mesma a extração de ouro. Nesse contexto, ainda assim, os paulistas vão sair desfavorecidos com essa intervenção portuguesa. Vão se implantar duras medidas para evitar o contrabando de ouro. Com a intensa exploração, durante os anos, até as jazidas mais ricas logo secam. Só que Portugal não quer nem saber. Continuava cobrando o quinto, que era o imposto que Portugal estabelecia que deveria ser pago a ele. Como as jazidas não estavam mais produzindo quanto antes, a dívida foi se acumulando, até que Portugal decretou a derrama, que era a cobrança de uma vez só de todas as dívidas acumuladas. Isso deixou muitos mineradores sem nenhuma posse, muita gente perdeu tudo. E por causa dessa revolta, vai surgir um conflito conhecido como Inconfidência Mineira, que tem como símbolo o Tiradentes. Com o fim do ciclo do ouro, vai haver um desgaste entre a colônia e a metrópole. Na Europa, o movimento conhecido como Revolução Industrial, iniciado lá na Inglaterra, mudava a forma de produção e agilizava todo o processo. Era caracterizado pela maquinofatura, então os produtos deixam de ser manufaturados, criados através do trabalho manual, e passam a ser criados pela maquinofatura, máquinas trabalhando e produzindo. Isso vai ter grande impacto no continente europeu e vai afetar o Brasil também, especialmente pela busca de novos mercados consumidores. Agora a Inglaterra está produzindo 10 vezes mais rápido do que ela produzia antes. Isso quer dizer que ela tem muito produto para vender. Isso também quer dizer que ela está procurando novos mercados, novos países para comprar esse produto que ela está produzindo de maneira muito rápida e acumulando muita quantidade em suas mãos. Ela precisa vender logo isso, e por isso que ela está buscando mercados para comprar esses produtos. Na França, o modelo absolutista entrava em crise devido aos abusos do rei francês, uma série de outros fatores. A classe política e social vai se revoltar e vão dar início à Revolução Francesa, que vai derrubar a monarquia, estabelecer uma república. Só que, devido aos conflitos entre os grupos antagônicos que estavam lutando lá na França, em especial os jacobinos e os girondinos, vai levar a mais crise e mais problemas.
Nesse contexto, vai ascender a figura de um cara chamado Napoleão Bonaparte, que vai, através do carisma dele, da popularidade dele, ascendendo politicamente. Eventualmente, ele vai se tornar o imperador da França e vai começar a conquista de outros territórios europeus. Uma consequência direta disso vai ser a vinda da família real portuguesa para cá, para o Brasil. Eles estavam fugindo da ira do Napoleão. Outro fator que influenciou fortemente o Brasil foi o processo de independência dos Estados Unidos, que teve como grande símbolo o rompimento das relações com a metrópole inglesa e acabou superando o status de colônia e passou a ser sua própria nação. O Brasil ainda estava muito atrelado ao sistema de colônia e metrópole. Brasil colônia, a metrópole era Portugal. Existia esse link, esse vínculo. Com a Revolução e o processo de independência dos Estados Unidos, quando se rompeu esse vínculo e uma nação que antes era colônia passou a ser a sua própria metrópole, essa ideia inspirou algumas pessoas aqui no Brasil que começaram a sonhar com a ideia de independência. Com a vinda da família real para o Brasil, diversas melhorias foram realizadas, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, que era onde eles ficavam, para acomodar a vida luxuosa que cercava a família real. Com o passar dos anos, com a retomada de Portugal das mãos dos franceses, vai surgir pressão para que a família real retorne ao seu local de origem e que o Brasil voltasse ao seu estado de colônia. Só que alguns políticos aqui no Brasil eram favoráveis a essa ideia. Já outros buscavam estabelecer o Brasil com mais liberdade em relação a Portugal. O Dom João VI retorna a Portugal, mas deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, como regente do Brasil, o que vai desagradar muita gente, especialmente lá em Portugal. Com o passar dos anos, a pressão que Portugal vai fazer aqui no Brasil por retorno do Dom Pedro e da família dele para Portugal, o Dom Pedro vai se revoltar e vai estabelecer o dia do fico. Portugal estava pedindo para ele voltar, ele disse que não ia. Ele falou que ficava. E a pressão vai aumentar ainda mais e aí ele acaba declarando a independência do Brasil em relação a Portugal. Agora independente, o Dom Pedro vai buscar estabelecer uma nova constituição para o Brasil, só que, durante os muitos anos do seu governo, vai surgir desgaste entre ele e a classe política brasileira. Vai surgir lá em Portugal uma crise sucessória, e aí ele é obrigado a deixar o Brasil nas mãos do filho dele, o Dom Pedro de Alcântara, e retornar para Portugal. Quando o Dom Pedro I vai embora, o Pedro de Alcântara, Pedrinho, só tinha 5 anos de idade, e ele não poderia assumir o trono até que completasse a maioridade. Por conta disso, o Brasil vai passar a ser governado por uma regência, no primeiro momento uma regência trina, ou seja, 3 regentes, e depois de algum tempo, uma regência una, com somente um regente. Entre os regentes unos se destacam o Antônio Feijó e o Araújo Lima. Todos os gestores desse período tiveram enorme dificuldade administrativa, porque muita gente via a ausência de um imperador no trono como um sinal de fraqueza. O país se encontrava dividido entre 2 partidos, os liberais e os conservadores, que buscavam rumos diferentes para o Brasil. Além disso, durante esse período, o Brasil vai enfrentar uma série de revoltas que aconteciam por todo o território. A Guerra dos Cabanos, a Revolta dos Mares, a Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, todos os movimentos de revolta, alguns que exigiam a volta do Dom Pedro I para o Brasil, outros que queriam estabelecer um modelo republicano, outros que eram simplesmente revoltas de povos que estavam sofrendo com pobreza em áreas mais pobres do Brasil. Então todas essas revoltas elas acabam explodindo no período regencial, justamente quando se tem essa ausência do poder de uma figura de autoridade maior, que seria o imperador. Tudo isso vai desgastar a imagem da regência, que vai ficar sem saída, a não ser restabelecer a autoridade do imperador. Eles fazem isso através do golpe da maioridade. Golpe porque o Dom Pedro II, o Pedrinho, não tinha idade ainda para assumir o trono. Mas, mesmo assim, precisando dessa figura de autoridade, os políticos brasileiros vão elevá-lo ao status de imperador. Já no governo do Dom Pedro II,
Na tentativa de apaziguar os dois grupos que buscavam o poder no Brasil, os conservadores e os liberais, o Dom Pedro vai aderir ao diálogo e eventualmente vai estabelecer um modelo parlamentarista, que fica conhecido como parlamentarismo às avessas, porque o modelo original inglês dava menos poder, retirava poder do governante e passava esse poder para o parlamento. Aqui no Brasil foi ao contrário. O modelo parlamentarista só serviu para dar ainda mais poder para o Dom Pedro II. Durante os muitos anos de governo do Dom Pedro II, vão haver uma série de conflitos que vão servir para desgastar a imagem do Império e também do Imperador, como a Revolução Praeira, a Guerra do Paraguai, uma série de atritos econômicos com a Inglaterra por conta da escravidão que ainda estava em vigor no Brasil, e como a gente já falou lá na Revolução Industrial, a Inglaterra queria mercados consumidores, então ela era favorável que o Brasil abolisse a escravidão para que os escravos, agora pessoas livres, pudessem comprar e precisassem comprar dos produtos ingleses. E houveram também uma série de fatores que foram fundamentais para o declínio definitivo do sistema imperial. Entre eles, os atritos do imperador com a igreja, a questão abolicionista, o papel dos militares, que buscavam mais participação política após a Guerra do Paraguai, especialmente. Tendo em vista essa situação, o Dom Pedro II ainda toma uma série de medidas para tentar amenizar essa situação, mas não houve sucesso. E aí, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, as tropas revoltosas aplicaram um golpe de Estado, romperam com o Império e estabeleceram a República no Brasil. Nessa semana a gente para por aqui. Semana que vem, na nossa aula presencial, a gente continua falando um pouquinho desses conteúdos. Eu tiro quaisquer dúvidas que vocês tiverem e corrijo o exercício que eu deixei para vocês, tá bom? Então a gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau.